a Caravana Mais Bahia, né? Está em São Miguel hoje, coordenada aí por João Neto, vereador de Mutuípe, que vem discutir, né, os problemas da Bahia, principalmente agora, nesse caso específico, os problemas do Vale do Jiquiriçá. E aqui a gente já está elencando, né, como eu tenho que me retirar por questões familiares, nós já elencamos a questão da estrada aí que liga São Miguel a Laje, a reforma aqui desse trecho também que liga o nosso município a 026, enfim. Dentre outras coisas, o fortalecimento da nossa agricultura familiar, né, que ainda, entendo eu, seja ainda a grande fomentadora da nossa economia, enfim. Então é isso, eu acho que outras pautas vão surgir aí, eu saio, como eu falei, por questões de ordem familiar, mas acredito que a partir daí, né, vai se construir um grande programa de governo do nosso candidato, que é Jerônimo. E eu acho que essa é a forma também de fazer, compartilhando nas pontas, né? Saber nos lugares, nas regiões, as suas necessidades, para aí sim construir um programa de governo, para que você não possa trazer de cima para baixo um programa de governo, às vezes fora da curva, né? Cheio de situações que não, na realidade, são difíceis de ser executadas. Então, quando você parte de baixo para cima, eu acho que as possibilidades de você conseguir realizar são maiores. Charles, eu sei que no cenário estadual já consolidado, o MDB caminha com o Jerônimo, já faz inclusive base, o nome indicado enquanto pré-candidato a vice é do presidente da Câmara de Salvador, que é do MDB, mas no cenário nacional a situação ainda não definida, não é? A situação no cenário nacional caminha para uma homologação da candidatura já lançada, né, pelo partido da senadora Simone Tebet. Existe uma ala do Nordeste, do Norte-Nordeste, que luta pelo apoio a Lula. Já existem outras alas de salvo engano, de Brasília, em uma outra região, que já querem aliança com o atual governo. Enfim, né? E aí tem a ala paulista, salvo engano, que quer a candidatura própria, né? Que é justamente território do nosso presidente, né? Do presidente do partido, do MDB a nível de Brasil, que é o Baleia Rossi. Então, Magno, apesar da pouca presença feminina, eu faço uma boa avaliação desse encontro aqui em São Miguel, né, falando que não é só uma etapa da campanha, mas é também parte desse fortalecimento da democracia brasileira, né? Quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar dessa construção coletiva, e aí a gente já percebe a diferença, né, entre a disposição de construir de forma coletiva do nosso governo, né, dos governos do PT, em contraponto, né, os governos de direita, e aí eu falo do outro candidato, né, de ACM Neto. Então a gente percebe que as duas formas de construir política já se distinguem a partir dessa construção, que a gente busca fazer indo às cidades, escolhendo as demandas, ouvindo as críticas e as propostas. E a gente acredita que é dessa forma que a gente vai construir, né, um governo participativo. Jerônimo, ele começa sempre a fala dele falando que ele é gente que gosta de gente. E eu acho que quando a gente se dispõe a estar na política, a gente precisa de fato gostar de gente, gostar das pessoas, gostar de cuidar das pessoas, porque o Estado ele precisa vir como essa ferramenta de cuidado, né? E não apenas como o braço armado, não apenas como aquele que vem para oprimir ou para ditar regras, mas como dispositivo principal e primordial de cuidar da nossa população. É um momento da gente propor coisas novas, mas é um momento também da gente buscar esse fortalecimento do que nós já temos, né? A gente tem aí desde o governo Wagner o projeto de territorialização dos territórios de identidade. Nós estamos no território do Vale do Jiquiriçá, que é um território de transição, né? A gente tem aí vários atravessamentos de cultura, de modo de política, de agricultura, só que a gente percebe e sente a falta ainda de políticas públicas que dialoguem de fato com as demandas desse território. Então, assim, uma das demandas que tem surgido muito é a consolidação, né, dessa territorialização do ponto de vista de políticas públicas mesmo que venham para atender a essa população, né? Que a gente tem esse território não só como identidade cultural, mas como um território que seja capaz de acolher as nossas demandas de saúde, de educação, de segurança pública e dos diversos eixos que a gente necessita, né? A gente tem uma grande dificuldade, né? Porque o nosso território ele é um território de transição. A gente tem aí um pedacinho do Recôncavo, um pedacinho do Sul,
pedacinho do sertão. Então é um grande desafio a gente acolher, né, de forma integral esse território, mas eu tenho certeza que Jerônimo é um cara que tem comprometimento, até porque ele vem, né, desse movimento social, desse movimento de base, tem muito trânsito, não só, né, nos partidos políticos, mas com os movimentos sociais, então ele tem muito conhecimento do chão que ele tem pisado aqui no Vale do Jiquiriçá. Então, apesar desse desafio, né, que é de acolher esse território na sua integralidade, tem também a grande potência, né, desse território ser aí um caldeirão de grandes misturas, de grandes confluências culturais, políticas e enfim. Muito bom, graças a Deus, aqui receber essa turma aqui, João, Carlinhos, e o pessoal daqui da cidade, de fazer esse debate aqui, essa conversa rápida, mas foi muito proveitosa. Não só da agricultura familiar, mas também dos deputados que apoiam o governo Lula, que ajudem o governo Lula a refazer o país que esse pessoal aí desfizeram agora. O desmonte que esse governo fez, políticas públicas que justamente atinge o nosso agricultor familiar. Hoje a gente precisa de deputados comprometidos com o governo Lula e que vá realmente trazer de volta o que nós perdemos. E principalmente candidatos da agricultura familiar, como nós temos hoje a Elisângela e Rosival, a nível de estado, que a gente pretende fazer um trabalho forte para eleger esses candidatos, esses pré-candidatos, para a gente conseguir realmente ter uma voz da agricultura familiar no Congresso e na Assembleia Legislativa. No formato de hoje, se fazer política é um desafio muito grande para a gente que faz política, como a Carlinhos acabou de falar. A gente faz política com amor e para ver a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A gente não faz dinheiro não faz campanha por dinheiro, mas o que bem tem aí hoje é malas de dinheiro sendo distribuídas e aí cresce a dificuldade e a gente precisa muito do conhecimento do trabalhador, da população carente do município para, mesmo que pegue esse dinheiro, mas não vote nesse candidato, que vai eleger os candidatos comprometidos com o desenvolvimento da agricultura e de um país melhor e de uma Bahia melhor. Jerônimo é uma pessoa que a gente já conhece, o movimento já conhece há muito tempo. E uma pessoa que fez um trabalho muito forte na SDR hoje, principalmente com a FETRAF, hoje que tem uma ligação muito forte com o próprio Jerônimo, com o governo do estado. E assim, Jerônimo, a gente já conhece Jerônimo desde o MOC. É um cara que é filho de agricultor. Então, hoje a Bahia a agricultura está em festa hoje por ter esse nome. Não só dizendo que ele vai trabalhar em relação, só pela agricultura, mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo na área. É um cara formado, é um cara universitário e sabe o que a Bahia precisa. Hoje, com o trabalho que Rui faz, ele também, como já foi secretário no governo Dilma, então ele conhece a realidade das políticas públicas que hoje a população hoje está carente de trazer. Então é um sonho, uma esperança muito grande de tornar ele governador do nosso estado para a gente fazer um trabalho muito. O caminho é esse. O que a gente sonha é que realmente as pessoas não tenham a memória curta e que venha a ver o que foi que a gente teve nos outros governos, tanto a nível federal como a nível estadual, o carlismo e o que é hoje. Hoje o governo Lula, o governo Rui, o governo Wagner, hoje você vê que o estado é discutido em território, entendeu? Então, olha o que a gente está fazendo aqui agora, apresentando propostas para ser reivindicado do governo e do próprio colocado no projeto do pré-candidato. Então é isso, a necessidade sai daqui, os anseios saem daqui, não é aquela política que vem de cima e humilhando a classe trabalhadora. Então, hoje a classe trabalhadora hoje faz parte, os conselhos estão aí para se fazer o debate. Então, é um governo que trabalha diferente. Não tem nenhum como comparar com o governo o carlismo, com o governo federal hoje que está no poder. Então, é um governo de exclusão e nosso é um governo de inclusão.
Muito importante, é isso que é primordial dentro da política, é você discutir ações que realmente no seu município, no seu estado, que você precisa estar realizando de fato. Então, é importante essa participação da população a partir desse diálogo. Eu acho que é necessário, sim, em todos os municípios. E São Miguel não está fora, né? Está participando também dessa construção de projetos, de ações que possam estar valorizando de fato o nosso município e, claro, o Estado pode estar dando essa contribuição. Isso é muito importante, essa participação popular. Como o próprio João, né, que veio aqui estar apresentando também, ele disse que não é campanha, mas você trazer mesmo proposta, realmente ver o que é que o município precisa para a gente estar levando essa demanda para o governo do Estado e estar chegando da melhor forma possível ao nosso município. Boa noite, Magno. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer falar mais uma vez nesse canal e dizer que o programa de governo participativo ele já existe desde a eleição primeira de Jacques Wagner, a segunda também, as duas de Rui Costa. Foram feitos esses trabalhos de ouvir as comunidades nos municípios. Então, tanto os moradores da zona rural como da cidade têm a oportunidade de levar as suas reivindicações para o programa de governo. Isso é feito em todos os municípios e se fará uma grande reunião no Vale de Jequiriçá, vai ser em Jaguaquara, possivelmente dia 5, onde estaremos fazendo a síntese de todas as demandas do Vale de Jequiriçá. É uma eleição que eu creio que esses candidatos menores, de pouca aceitação popular, porque eles variam em torno aí abaixo de 10%, estão desistindo. Alguns desistiram, como Dória desistiu, e outros vão desistir. Então, a eleição vai ser polarizada entre Lula e o presidente Bolsonaro. Prejuízo, né? Isso vai sendo definido porque é uma eleição diferenciada. Nós tivemos várias eleições onde tinham vários candidatos com possibilidade de chegar ao segundo turno. E neste ano a eleição está polarizada. Magno, a gente sabe que quando as coisas vêm de cima para baixo, às vezes não contempla as reais necessidades das pessoas, do cidadão comum. E quando essas decisões são analisadas e propostas pela base, ou seja, pelas pessoas, pelo cidadão comum, com certeza, sendo atendido lá de cima, a gente chega a ser contemplado nossas necessidades. Não basta falar. Eu costumo dizer que a árvore se conhece pelo fruto. Então, quando a pessoa só fica na teoria e não desdobra essa teoria para a prática, de nada serve, só fica na falácia, na verdade, né? E quando você pergunta sobre esse governo, eu acredito que ele poderia fazer muito mais. Não é concebível o cidadão comum, nós cidadãos, na verdade, sofrer tanto, né, na mão desse governo, sobretudo naquilo que é essencial ao ser humano, que é o alimento, a cesta básica. Então, tudo caro, hoje está tudo triplicado ou mais, o combustível também, e sustentar essa política econômica do governo Bolsonaro só para os ricos, porque realmente os pobres não aguentam, e nós como uma comunidade, a sociedade de São Miguel é uma comunidade, uma cidade, um município pobre, a gente de fato tem que procurar alternativa. E eu acredito que essa alternativa vem a partir da proposta que esses agricultores aqui estão fazendo, cidadão comum de São Miguel das Matas, para a melhoria de vida. Então, assim, concluindo, eu não acredito que o governo Bolsonaro esteja contemplando as reais necessidades do cidadão, a minha, a sua, a nossa realidade. Continuamos no PSB, a qual nós fomos filiados, sou presidente, e as pessoas estão aderindo, justamente por ser base, né? E nós estamos aqui na base também do governo. Muito bom, né, Magno? O debate aí para ver a melhoria no plano de governo para a próxima gestão, né? Nosso candidato a governador Jerônimo. A gente está aí, o debate hoje foi interessante, foi legal, reuniu muitas ideias boas. No próximo encontro também que vai ter em Jaguaquara, né? O PGP do Vale. Certamente dia 5, né? Aguardando ainda. E muito bom o encontro aqui hoje, interessante, muito legal. Valeu, obrigado, então. Obrigado a todos aí. Nós temos uma tradição de fazer uma construção de um plano de governo que seja participativo.
que ele colha as opiniões, as ideias da população baiana, inclusive inspirado em uma ideia do nosso grande presidente Lula, que ele já colocou várias vezes que as grandes ações do seu governo foram construídas em parceria com o povo, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo as lideranças políticas, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, enfim. E é assim que a gente faz aqui na Bahia também. Nós estamos tendo os encontros regionais, já aconteceu em Feira de Santana, vai acontecer no Recôncavo, vai acontecer no Vale do Jiquiriçá, na cidade de Jaguaquara. Dia 5 confirmado, não? Mudou a data e nós vamos ter, na verdade, essas etapas que são preparatórias a esse grande evento político que é lá em Jaguaquara do território. Aqui nós estamos discutindo as demandas, as necessidades da cidade de São Miguel e apresentando também propostas de políticas públicas que serão incorporadas ao plano de governo de Jerônimo. O MDB, ele é um partido enorme, complexo, com várias lideranças políticas que têm muitas vezes posicionamentos distintos. Nós temos figuras importantes lá que já declararam a vontade de ter o partido apoiando o presidente Lula, como o Renan Calheiros, figuras de peso. Aqui na Bahia nós temos o alinhamento do MDB novamente com a gente, o que joga papel também em uma possibilidade de alinhamento a nível nacional. Eu acredito que a candidatura da Simone Tebet ela não decola e a avaliação feita dentro do MDB é que não dá mais para disputarem um processo como disputou na última eleição. Na última eleição tentou emplacar com Henrique Meirelles, chamou Meirelles não resolveu, teve uma participação eleitoral pífia e o pessoal avalia que o bancário não deu conta. Não deu conta. O banqueiro não deu conta. E aí o pessoal avalia que uma nova candidatura com esse perfil seria muito nociva, muito danosa para o MDB. E a candidatura de Simone Tebet não decola. Então eu acredito que o MDB recua da sua candidatura e apoia o presidente Lula, podendo assim contribuir para sacramentar uma vitória no primeiro turno. Boa noite, Criativa. A gente agradece a presença e é importante o movimento, né? Não tem tanta gente, mas as pessoas que se dispuseram a vir, na verdade, foi para construir um projeto, né? Um projeto de governo que não vem de baixo para cima, né? De cima para baixo isso. É importante que a gente discuta, crie essas políticas públicas para que o nosso Estado, né, cada dia esteja numa posição melhor, porque são temas relevantes, necessários para o desenvolvimento do município e com certeza a gente pontuou, né, e esperamos, né, que com a vitória de Jerônimo, ou até mesmo antes, né, que algumas dessas obras, né, sejam concretizadas. Realmente a legislação eleitoral exige que o candidato apresente um plano de governo, né? Enquanto a maioria dos candidatos às vezes copia e cola isso da internet ou contrata técnicos para fazer, os candidatos do PT, normalmente ele constrói esse plano de governo discutindo com a população nas cidades, né? E aqui é uma atividade de discussão para a construção do plano de governo do candidato Jerônimo, para ser aplicado no futuro governo dele. Como foi um encontro em São Miguel das Matas, é um encontro basicamente de lideranças, né? Então numericamente é um encontro pequeno, não é uma atividade de campanha. De cabeças pensantes? De cabeças pensantes, digamos assim, são as lideranças que estão aqui colocando os seus anseios, as suas necessidades dos municípios para ser levado para o plano de governo de Jerônimo. Boa noite, Magno, boa noite a todos os ouvintes da Criativa Online, boa noite, Vale do Jiquiriçá, São Miguel das Matas, enfim, todos no modo geral. Hoje o filho de Carlinhos, né, João, nos convocou para a gente estar discutindo e buscando ideias, propostas para, junto ao pré-candidato a governo do estado, Jerônimos, né, a gente está buscando para lá na frente, no futuro, esses projetos essas ideias estão se tornando realidade para estar melhorando o município, melhorando o Vale do Jiquiriçá e a Bahia do modo geral, né? E saiu daqui feliz porque a gente discutindo bastante coisas boas, bastante ideias, né? E para mim foi gratificante esse encontro.